Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Intensiflix, canal criado para promover conhecimento e atualização gratuitos em medicina intensiva. O nosso vídeo de hoje é sobre avaliação de fluido responsividade através da elevação passiva das pernas ou passive leg raising. Para quem não me conhece, eu sou a Clarice Costa, sou médica intensivista, apaixonada por medicina intensiva, titulada pela AMIB, com larga experiência em medicina intensiva, além das outras titulações, como vocês podem ver no vídeo. É importante frisar que não é o objetivo desse canal ditar normas nem condutas para a prática profissional e eu não tenho conflito de interesse. Antes de falar sobre a elevação passiva das pernas, vamos revisar o conceito de fluido responsividade. Fluido responsividade significa que o ventrículo trabalha numa relação de interdependência com a pré-carga. Aumenta a pré-carga, aumenta o volume sistólico. Aqui é a curva de Frank-Starling de um paciente fluido responsivo e aqui não fluido responsivo. Então, no paciente fluido responsivo, quando nós fazemos uma expansão volêmica ou prova de volume, com coloide ou cristalóide, vai haver um aumento bem significativo da pressão média de enchimento sistêmico e bem menos intenso da pressão atrial direita, ou seja, vai favorecer o gradiente do retorno venoso vai aumentar, a resistência ao retorno venoso não vai sofrer variação, e vai haver, então, consequentemente, um aumento do retorno venoso, e, consequentemente, um aumento da pré-carga. E aí, no paciente fluido responsivo, um aumento da pré-carga vai significar um aumento do volume sistólico. O ventrículo direito e o ventrículo esquerdo trabalham numa relação de interdependência. Então, se eu tenho um aumento do volume sistólico do ventrículo direito, vai levar a um aumento do volume sistólico do ventrículo esquerdo. No paciente não fluido responsivo, esse aumento na pressão atrial direita é muito significativo. Não vai praticamente variar o gradiente, não vai alterar o retorno venoso, e isso não vai gerar um aumento no volume sistólico ventricular. Lembrando que a maioria dos indivíduos ígidos são fluido-responsivos e que aproximadamente 50% dos pacientes criticamente enfermos são fluido-responsivos. Aqui, no nosso teste de elevação passiva das pernas, o critério para considerar o paciente fluido-responsivo vai ser um aumento do débito cardíaco maior ou igual a 10%. Isso está baseado nos estudos publicados na literatura. E quando avaliar a fluido-responsividade? Então, o paciente apresenta choque circulatório agudo, ou seja, hipotensão ou sinais de hipoperfusão? Se sim, há uma perda óbvia ou conhecida de volemia, por exemplo, um paciente com uma hemorragia vultosa ou um politrauma que perdeu uma quantidade grande de sangue ou uma perda volêmica conhecida? Ou ele está em fase inicial do choque séptico? Se sim, não precisa avaliar a fluido-responsividade. Faça a expansão volêmica, ele vai se beneficiar. Mas, se não, e se você tem dúvidas se esse paciente vai se beneficiar de uma prova de volume, então é importante avaliar a fluido-responsividade para que a sua conduta não prejudique o paciente. Então, agora vamos falar da elevação passiva das pernas. Lembrando que o nosso critério para considerar fluido-responsividade é um aumento do débito cardíaco maior ou igual a 10%, que é o que está descrito na literatura para elevação passiva das pernas. Então, para a realização da manobra, é importante que o paciente esteja posicionado em decúbito dorsal a 40, com cabeceira a 45 graus. Se ele tiver alguma contraindicação à retificação da cabeceira, a manobra não pode ser utilizada. Por exemplo, o paciente com hipertensão intracraniana, que não pode retificar a cabeceira. Um outro detalhe importante é que a monitorização do débito cardíaco deve ser confiável em tempo real, porque o pico de elevação do débito cardíaco durante a manobra acontece ali logo após o primeiro minuto. Então, é necessário que você tenha uma monitorização do débito cardíaco que lhe mostre a alteração em tempo real durante a manobra. Um outro ponto importante é que essa manobra, que é uma grande vantagem, pode ser feita em respiração espontânea. Então, não é necessário que o paciente esteja em ventilação mecânica. Ele pode estar em respiração espontânea. Então, para a realização da manobra,
Paciente aqui posicionado em decúbito dorsal a 45 graus, você vai então baixar a cabeceira do doente, vai retificar, deixar em 0 grau, e elevar com a cama os membros inferiores do doente. É importante que seja com a cama e não com as mãos, porque se a gente eleva com as mãos, pode causar dor, mau posicionamento e haver um aumento da frequência cardíaca e isso gerar um aumento do débito cardíaco pelo aumento da frequência cardíaca e não por aumento do volume sistólico. Lembrando que débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. E aí, a sua monitorização do débito cardíaco vai mostrar a variação do débito cardíaco durante a manobra. E se houve um aumento do débito cardíaco maior ou igual a 10%, o paciente é considerado fluido responsivo. E aí você posiciona o paciente novamente no que estava inicialmente, ou seja, com decúbito a 45 graus, e aí o débito cardíaco deve voltar ao patamar inicial antes da realização do teste. E aí você faz a expansão volêmica e avalia a resposta após expansão volêmica. Qual é o racional para essa manobra? É que quando você eleva os membros inferiores, faz como se fosse uma autotransfusão de mais ou menos 300 ml de sangue, por mobilizar o sangue venoso do território esplâncnico em direção ao átrio direito. Então, quando se mobiliza esse sangue venoso, há uma mobilização do stress volume, ou seja, um aumento do stress volume, que vai levar a um aumento da pressão média de enchimento sistêmico, que vai favorecer o gradiente do retorno venoso e, com isso, vai levar a um aumento do retorno venoso e, consequentemente, um aumento da pré-carga. Só que esses efeitos hemodinâmicos, eles são temporários, o que também é uma coisa benéfica. Por quê? Porque se durante a manobra não houver um aumento do débito cardíaco, no momento em que você posiciona novamente o doente com uma cabeceira a 45 graus, esses efeitos hemodinâmicos vão desaparecer, sem prejuízo para o paciente. Então, quais são os critérios para a realização do teste? Pode ser feito em respiração espontânea ou ventilação mecânica. O paciente não é obrigatório que ele esteja sedado, ele pode estar sedado ou acordado, tranquilo e colaborativo. A medida do débito cardíaco tem que ser confiável em tempo real e ele tem que tolerar a mobilização da cabeceira, a retificação da cabeceira. É de fácil execução, os efeitos hemodinâmicos são reversíveis, é bem validado, essas são as vantagens, né? Pode ser realizado em pacientes ventilados com volume corrente reduzido e com baixa complacência pulmonar, por exemplo, paciente com SARA. Pode ser realizado com pacientes com arritmia cardíaca, desde que a monitorização do débito que você esteja utilizando seja confiável no paciente com arritmia cardíaca. E essa manobra apresenta uma sensibilidade em torno de 85% e uma especificidade em torno de 91% para detectar fluido responsividade. E quais são as limitações? Contraindicação à retificação da cabeceira, por exemplo, paciente com hipertensão intracraniana, e paciente com hipertensão intraabdominal. Por quê? Porque a hipertensão intraabdominal não vai permitir essa mobilização de sangue venoso, ali de forma eficiente, do leito esplâncnico, e pode ser um falso negativo, ou seja, não vai variar o débito cardíaco, porque não houve mobilização de sangue. E para concluir o nosso vídeo, fluido responsividade é um aumento do volume sistólico após uma prova de volume em paciente que os ventrículos trabalham em relação de interdependência com a pré-carga. Aproximadamente 50% dos pacientes criticamente enfermos são fluido responsivos. Lembre-se, a pré-carga é uma interação entre o volume diastólico final e a complacência ventricular. Ou seja, pré-carga não é só retorno venoso. O retorno venoso faz parte da pré-carga porque compõe o volume diastólico final do ventrículo direito. A elevação passiva das pernas pode ser feita em respiração espontânea ou ventilação mecânica, é de fácil execução e com efeitos hemodinâmicos reversíveis. E tem uma excelente sensibilidade e especificidade. Nós vamos concluir por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe
e nós nos encontraremos no próximo vídeo. Obrigada!